Elda, quando você entrar no perfil, aí lá em cima vai ter uma bolinha lá vermelha piscando, vibrando, né? Só clicar que você entra na minha live. Estamos aqui aguardando a Elda entrar para começarmos a discutir um pouco sobre controle social e na prevenção da corrupção. É um tema interessante, a gente vai abordar não só hoje, mas outros dias também. E você pode ir nos acompanhando durante essa semana, que estaremos abordando isso, né? Antes, hoje teremos a Elda. Na terça-feira às 20 horas teremos o Pokvik. É um pastor missionário índio lá do Mato Grosso, mas que serve ao Senhor na Juvep e do Complay lá na Paraíba. E também será uma bênção e aconselho e indico vocês participarem dessa live também. Só aguardando a Elda entrar. Olá, só aguardando a Elda acessar lá para nós começarmos, viu? Mas como eu falei, é, nós teremos uma série de lives sobre controle social e a nossa intenção é mostrar para a população comum como ela pode combater a corrupção, como ela pode prevenir a corrupção. Muitas vezes as pessoas, você pode ver que às vezes as pessoas postam coisas no Instagram, no Facebook, como se fosse uma denúncia, mas na verdade são fake news, são coisas sem base. Então, com o controle social, você tem como de fato denunciar é, casos de abusos do poder público, né? É importante que a comunidade possa saber disso. Quando ela começar, e depois vocês podem fazer perguntas também, né? Deixa eu só ver o que, é que houve com ela. Vamos ver, Elda. Acho que ela está com algum problema no acesso lá no Mato Grosso. Ela está bem ali, perto de gente. Deixa eu tentar falar com ela aqui.
Ela viu, mas não está conseguindo entrar. Ah, entrou. Olá, Elda. Só aguardando você entrar aí, viu? Oi, Elda. Oi, tudo bom? Tudo bem, Elda? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu só não tô vendo você. Não, é, eu não sei. Aí, Pronto, chegou. fiquei um. Desculpa o atraso. Não, tudo Hoje bem. foi Tive um problema no meu agitado celular. hoje aqui. Aqui Aham. também. É agitado por quê? Aí depois eu te conto. Você vai, quando Aham, começar, ok. você vai. Elda, como eu estava explicando, tem alguém já conosco na live. Eu estava explicando que a intenção nossa não é simplesmente trazer um conteúdo que está na moda fazer live, né? É. Mas Aham. na verdade é aproveitar esse momento que as pessoas estão focadas nisso e trazer um Pois é. conteúdo interessante, né? Para que eles possam serem cidadãos e cidadãos de fato, né? Usarem sua É. cidadania na íntegra, expressar sua cidadania, né? Ah, tá bom, sim. Eita. Continuando. Tá Tá no bom, pau de assim, selfie? a luz. Falando, tá excelente, tá excelente. Tá bom. Elda, Então, eu deixo você bem à vontade, viu? Se você quiser começar, pode eu começar. vou começar com a notícia boa, né? Porque Pois não. eu falo que hoje está agitado aqui, porque o observatório que a gente tem aqui em Mato Grosso, ele ganhou uma ação, ganhou uma liminar no STF para diminuir pela metade o salário dos Eita, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Eles ganham o teto do funcionalismo, que é 35.900, né? O de ministro do Supremo, e eles fizeram um aumento do salário deles. Eles ganhavam o dobro disso, 70 mil caramba! por mês, entendeu? E a gente vem lutando faz tempo. Nós conseguimos derrubar o salário deles aqui com uma ação popular. O juiz da vara especializada de ação popular, né, ele derrubou esse salário deles. Ao invés, eles são Tribunal de Contas, veja bem. Eles que deveriam fiscalizar a inconstitucionalidade, legalidade, né? Eles que deveriam fazer Aham, isso. Aí eles insistiram, conseguiram uma lei na Assembleia Legislativa, porque eles não tinham nem lei para pagar isso. Aí nós questionamos que não tinha lei. Aí o juiz deu. Aí eles foram na. E foi rápido, assim, em janeiro, em novembro, o juiz suspendeu o salário deles. Em janeiro, eles entraram com o projeto de lei na Assembleia Legislativa e rapidamente, em uma semana, aprovou viu como é que é rápido? Então, em uma semana, eles conseguiram aprovar a lei. E nós avisamos, fomos na Assembleia, fizemos um e-mailzaço, mandando para todos os deputados, dizendo: olha, essa lei é inconstitucional, não pode. Né? Mesmo assim, eles aprovaram. Aí não restou outra coisa, outra alternativa, do que ir para o Supremo, né? Porque eu falei, olha, é uma situação que o cidadão é como se fosse um tapa na cara do cidadão. Que a gente está pedindo para baixar o valor. Eles, ao invés de abaixar, eles aumentam, porque depois que eles aprovaram na lei na Assembleia, ainda conseguiram aumentar o valor dos secretários de Estado também, conseguiram a VI. na O carona levaram valor mais alguém. então, ainda levaram mais. Então, assim, como se fosse, cidadão, fica quieto. Que nem quando. Lembra quando o povo de Deus reclamava no Egito? Aham, Aí o que Faraó falava? Aumenta a carga.
Aumenta a carga. Por não pessoa de é? trabalho, né? Aumenta a carga. Então, assim, foi isso que eles fizeram com a gente. Ó, tá fazendo isso? Tá reclamando? Aumenta a carga, a verba indenizatória, né? Para parar, aprender a não reclamar. Então, aí, graças a Deus que hoje eu fiz uma nota de agradecimento, muita gente que a gente teve que agradecer, né? E, nessa nota, a nossa principal gratidão foi a Deus, né? E a gente menciona no começo da nota, nós colocamos aquele versículo: muitos desejam os favores do governante, mas é de Deus que vem a justiça, É forte. né? É. Então, essa a nossa alegria aqui, a nossa gratidão a Deus. Uhum. Aqui ontem nós começamos uma campanha, um e-mailzaço também, né? Ah, Com sim, a que legal. governadora, né? Nós percebemos que no portal de transparência o nosso estado está entre os últimos colocados lá em termos de transparência nesse Covid. E aí nós Ó, começamos uma campanha para que as pessoas enviem e-mails para lá cobrando transparência em tudo que está acontecendo, né? E eu pois vou é. acompanhando, eu estou lá acompanhando. A gente divulga nas mídias sociais e vai acompanhando, né? Então, a gente começa com a campanha assim, pedindo, né? E o observatório também tem essa prática. Nós primeiro vamos no governante dizer, ó, cumpra a lei, né? Então, Uhum. nós fomos no Tribunal de Contas do Estado e falamos, cumpra a lei. Nós fomos no governador ano passado, em setembro, e falamos, ele tem um contrato de serviço de UTI que ele paga mesmo sem usar o leito. Então, nós pedimos pela lei de acesso, pedimos os pagamentos e em dezembro nós fizemos a análise de quantas pessoas foram internadas e quanto que a empresa ganhou. Era para internar, são 10 leitos, era para usar 100% dos leitos. Eles usaram menos de 75%. Então, eles receberam, sem prestar serviço, R$ 130 mil só no mês. Né? Então, essa parece ser difícil, mas na verdade, esse trabalho é assim, você começa e Deus que te dá os encaminhamentos. Porque eu falo, por assim, a nossa experiência aqui é uma experiência de trabalho com Deus mesmo. Porque tem dia que eu me angustio, eu falo, nunca vou conseguir fazer isso. E Deus provê, vem uma pessoa que entende da área de saúde e analisa para mim, vem outra pessoa que é na área jurídica, vem, analisa, e tudo sem aparecer. As pessoas não querem aparecer porque não podem. Muitas vezes Sim, trabalham no próprio governo, muitas não vezes quer se trabalham em comprometer, empresa, né? entende? Então, mas Deus providencia as análises, providencia pessoas, ajuda, né? E pessoas nos lugares certos para fazer com que a justiça prevaleça, né? Essa é a nossa fé. Uhum. Ah, eu fique bem à vontade para você apresentar quem você é porque muitas pessoas, eu percebo que muitas pessoas não sabem nem o que é controle social, né? Ah, As sim. pessoas entendem que controle social tem a ver com controle de massa, controle de pessoas, né? E quando na verdade não tem nada a ver, né? Então eu deixo você Então, bem à vontade para fazer uma introdução aí para esclarecer bem, né? é, eu acho que o ideal mesmo é a gente falar em auditoria social, É né? interessante, é. Porque o controle social, ele lembra mesmo o controle que o Estado faz sobre o cidadão. Uhum, E a ideia é justamente o contrário, né? Então, é o uhum. cidadão que Que faz faz o o controle do controle. Estado, né? O controle é uma palavra que ela significa o quê? É uma mãe. Você tem o filho, né? Você fala assim, olha, não pode comer na frente da televisão, né? Não pode almoçar sem tomar banho, alguma coisa. Você põe as regras lá e alguém vai ter que ver se cumpriu as regras. Então, esse verificar e garantir que cumpra a regra é o controle, certo?
Então, por exemplo, você está numa festa de aniversário e tem aquela mesa cheia de doce, coisa mais linda, né? Apetitosos doces. Aí aquelas crianças em volta da mesa, alguma criança vai comer o doce, né? Então, aí a regra não pode comer o doce enquanto não cantar os parabéns. Né? Essa é a regra, a lei. E o controle é a pessoa que vai ficar, um adulto vai ficar lá cuidando das crianças para que todas cumpram a lei, né? E o que é a corrupção? A corrupção é quando uma criança, ela pega um docinho, fala para a tia, fala para a senhora que está cuidando, fala, tia, se você deixar eu comer um doce, eu te dou um também. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Só que aqui a gente está falando de uma coisa muito até engraçada, né? Mas a corrupção é um assunto tão sério, e eu acho que mais do que nunca a gente está vendo que a corrupção causa morte. A gente viu notícias, não sei se vocês viram, 400 pessoas esperando UTI no Rio, e o governo gastou 256 milhões de reais, contratou uma ONG para fazer 9 hospitais de campanha. E ela entregou 3. Né? Então, aí você não tem mais. Olha, hoje o cidadão dizer assim, eu não sabia que a corrupção era tão grave. Não mais existe mais. Né? É verdade. Não tem mais como você ignorar. A corrupção mata. E agora com o Covid ela está mostrando. Ficou bem notório, né? Está ficando notório, não tem mais como você ignorar isso. Falar que a corrupção não é um problema importante. A corrupção é um problema importante e Deus trata desse problema desde a criação, né? Que está alertando muitas coisas na Bíblia, você lê, você parece que está falando de hoje. A corrupção em Israel, né? Verdade. Os profetas denunciavam isso, né? Então parece que está falando do dia de hoje. Então é um problema importante e é um problema que precisa ser enfrentado. E o que acontece hoje? Os órgãos de controle, aqueles que deveriam vigiar, eles não fazem o seu trabalho. Então, a corrupção sempre existe. É como a barata, o rato que infesta as casas, né? Dizem que a barata ela vai existir quando o ser humano extinguir, a barata vai ficar, né? Tem uma teoria sobre isso. Então assim, é da natureza da barata e estraga a comida, né? Andar nos armários é da natureza dela. E perseguir doce. Isso, ela existe e vai continuar existindo. Essa é a corrupção. Agora, o que nós temos que fazer é ter um controle, né? Para que ela exista, mas tenha num nível controlado. Não esteja assim causando. É um exemplo da Suécia. O que é corrupção na Suécia? Um grande escândalo da corrupção na Suécia. Um deputado foi flagrado utilizando o Vale Transporte para viagens do transporte público, viagem particular. Pesado, né? Então, ele descumpriu a norma, favorecendo ele mesmo, sim. Mas é totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Não é assim que pessoas estão em fila morrendo porque alguém está se apropriando de dinheiro, né? Então, é nesse nível que a gente espera que o Brasil um dia, né, se encontre. É verdade. Então, e as pessoas que me perguntam muito como começar. Aqui em Mato Grosso, nós começamos um grupo chamado Covid Sem Corrupção. E nesse grupo nós estamos passando informações como encontrar o valor que seu município está recebendo, né? Como encontrar os contratos, porque a lei que permitiu que se compre sem licitação, independente de qualquer coisa, você pode comprar de imediato, mas você precisa imediatamente dar a publicidade, né? Então, a publicidade é uma prestação de contas daquele dinheiro que você utilizou.
e ela tem que ser feita imediato. Então, se não está imediato, eu acho que uma via é fazer campanha como vocês estão fazendo. Se com a campanha não resolver, mandado de segurança. Certo? Então, assim, mandado de segurança para que garantir, o judiciário vai lá e obriga a gestora, né, a governadora. Isso, é. Então, ela vai obrigar ela a entregar os documentos. Então, porque nós não podemos depender apenas de campanhas. Porque a pessoa que ela está, muitas vezes, ela está enriquecendo com uma coisa ilícita. Ela está praticando o ilícito e isso está favorecendo, está aumentando o patrimônio dela. Ela não vai deixar de fazer isso porque você não gostou. Sim, é Entende? verdade. Tá Não pouco vai se deixar. lixando. Pouco se lixando. É o que aconteceu com o TCE. E então nós temos que, para quem nós vamos recorrer, que consiga obrigar a cumprir a lei. É isso que nós estamos fazendo aqui. O Observatório faz isso, o Observatório Social de Mato Grosso. Ele foi formado com o exemplo do Observatório Social de Maringá. O que aconteceu em Maringá? Houve um grande escândalo de corrupção lá. E as pessoas se reuniram e disseram, o que nós vamos fazer para que isso não se repita? Né? Essa foi a ideia. E eles decidiram formar um grupo e vigiar. E a ideia é essa, prevenir. Antes de acontecer, nós vamos tomar providência. Né? Então, essa é a ideia que nós estamos também ensinando aqui nesse grupo Covid Sem Corrupção. É um grupo aberto, depois eu vou passar o link para você. Interessante. Né? Então, e esse grupo, a maioria das coisas que a gente passa, ela serve para quem está no Brasil inteiro. Né? E também a pessoa que está ali no grupo, ela pode me perguntar as dúvidas que ela tiver. Ela traz informação para mim, denúncia também, dúvida, tira dúvida. Então, é uma maneira de a gente aprender fazendo. Uhum. A pedagogia do Paulo Freire, Isso, né? Você vai fazendo e vai aprendendo. Vai aprendendo. Então, essa é a ideia que tem. E tem outros grupos, tem o grupo Vigilância da Gestão, que é um grupo também que faz assim, ensina a fiscalizar. Tem um irmão que chama Jaime, que é do Observatório Social lá de São José. Ele também tem um grupo, ele é muito bom. E ele é diácono da Assembleia de Deus. Então, assim, eu acredito que Deus tem levantado pessoas para fazer esse confronto. Porque a corrupção, a gente está acostumado a... A gente foi ensinado a viver bem com todos, né? Viver em paz. E a corrupção é um confronto. Você vai criar um atrito, você vai... Mas isso aí é necessário, né? Nem todos vão fazer. Mas as pessoas precisam fazer. Algumas pessoas que têm o perfil, né? Tem o perfil já de confrontar. E as outras pessoas podem apoiar, podem orar, né? Aqui, graças a Deus, a igreja nossa apoia a gente, o observatório, a fundação do observatório já teve a participação da Igreja Presbiteriana Independente, que eu faço parte. Bom, tá? Isso é diferente, então, é raro também, né? É raro, então. E eu fui pedir oração para a esposa do pastor, que eu chamo ela de minha pastora, eu fui pedir oração para ela, porque eu estava angustiada. Com muita... Às vezes a gente fala, olha o gigante, fala, não vamos dar conta, né? A gente quer fugir. E aí eu fui falar com ela, pedi oração, e depois ela orou por mim, depois a gente foi conversando, e surgiu o convite, e ela aceitou e levou para o conselho, aprovou e eles fazem parte. Hoje mesmo, quando eu agradeci por essa vitória nossa aqui contra o Tribunal de Contas, eu agradeci a nossa igreja também. Então... A igreja, ela fazendo o seu papel, de fato, né? Não é só aquela ideia da religiosidade, mas ela atuando na sociedade e com a sociedade, né? É isso mesmo. Eu creio muito nisso. Porque o Martin Luther King, ele disse que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas é a presença da justiça,
né? É Então, verdade. a igreja tem esse papel profético de chegar, e eu acho que é muito parecido com o observatório, porque os profetas não chegavam e diziam para os reis: cumpra a lei, você está fazendo isso errado, né? Você descumpriu a lei de Deus. Então, eu acho que é muito parecido. A gente chega e fala. Muitas vezes não adianta, ao contrário, eles vão perseguir a gente. Mas daí a gente vai, independente do resultado, nós precisamos fazer isso. Chegar e pedir, preste contas do dinheiro que você recebeu. O que foi feito, né? A ideia, mais ou menos, é essa. Elda, a gente está falando da questão do controle social, você falou do nome mais interessante que seria a auditoria, né? É, Social. É, como é que a população comum pode ter acesso a esses dados para fazer essa auditoria? Tem meios que ela pode fazer, tem sites, tem leis que asseguram essa comunidade de ter acesso às informações? tem sim. E a nossa lei é bem completa. Ela diz que você pode pedir qualquer informação que você queira e não precisa justificar. A LAI, Porque né? muita ideia da gente ela fala assim: o governo pergunta, mas por que você quer essa informação? Aí você tem que falar: não, eu não tenho que responder para você, que eu não estou com dinheiro público. Você que tem que responder para mim, né? Então não sou eu que tenho que explicar, você que tem que explicar. Então, essa ideia você vai mudando. Que no começo as pessoas pediam e queriam justificar, sem precisar, sabe? Então, aí a lei. Aí o que é a primeira coisa mais simples? Entra no Google, escreve o nome do seu município, escreve transparência. As duas coisas, o município e transparência. Aí olha naqueles primeiros, logo vai aparecer o município tal, transparência. Entra naquele grupo, né? Entra no link. No portal de transparência, você procura, às vezes está execução orçamentária, às vezes está despesas, né? Então, você busca despesa por credor, é a minha preferida. Por quê? A despesa por credor ou despesa por fornecedor, ela vai dizer quanto de dinheiro foi para cada fornecedor. Então, dali você acha o dinheiro público está indo para onde? Entende? Então, acho que a primeira coisa, quando você olha isso, aí te chama atenção. Olha, mas essa empresa aqui é muito pequena, ela vende tudo isso para o governo, né? Aí, sim, mas essa empresa aqui não é do ramo, essa aqui eu nunca ouvi falar, ela está entregando coisa. Então, começa a vir as dúvidas. Quando vem as dúvidas, isso aí chama a transparência ativa. É o que o governo coloca à disposição sem você pedir. Além de. Esse é o meu preferido, né? Despesa por credor, mas tem valores de salários, tem lotacionograma, quer dizer, onde o servidor deveria estar trabalhando, que é importante também. E tem contratos, licitações, tem muita coisa. Então, assim, você parte da empresa, primeiro você vê. Se você for capaz, você já fez isso, né, pra gente. Já, já, Lá já. no. Você já fez Na isso para prefeitura. o. É, Fé aí cidadã. para o Fé Cidadã. Então você classifica do maior para o menor, aí, porque tem muitos pagamentos pequenos. Aí você classifica na planilha do maior para o menor, dá uma olhada nos maiores. Esses maiores, aí vem a curiosidade de saber o que está sendo comprado. Aí você pega aquele fornecedor e faz a transparência passiva, que é quando você não acha a informação que você quer, que é oferecida espontaneamente, aí você pede para o governo e aí pede desse jeito. Eu quero ver, quero os pagamentos, processo de pagamento para a empresa tal. E aí espera 20 dias, é o prazo, e eles podem pedir uma prorrogação de mais 10. Se eles não entregarem nesse prazo, eles podem responder por improbidade, certo? Aí você representa o Ministério Público. Mas, e se eles entregarem, aí você traz para a Elda aqui para a gente dar uma analisada. Fazer a interpretação de tudo, né? Mas tem muita coisa que dá para perceber. O cidadão, ele pensa que ele não consegue ver porque são valores muito altos. Mas se você pegar um pedreiro, um mestre de obras, né? Você vai e dá um processo. A obra, mesmo que seja grande,
ela tem uma planilha de preços e quantitativos de serviço de engenharia, preço unitário e quantitativo. Então, ali você tem 1 metro de reboco, 1 metro quadrado, né? 1 metro de emboço, instalação de vaso sanitário, instalação de não sei o que, né? Forro de gesso. Ali, quando você vê aquela unidade, qualquer cidadão consegue ver se tá caro ou tá barato. Entende? Ter noção de preço de mercado, né? Tem. E isso para obras, mesmo para obras que eu estou falando, estou dando um exemplo de uma coisa Aham. complicada. E agora as compras é muito fácil, porque a corrupção, ela é da seguinte forma: você, nas compras, né, públicas, porque tem a corrupção nos impostos, quando você paga propina para não pagar imposto. Agora, do lado da despesa pública, para a pessoa que está vendendo para o governo dar propina, ela não vai tirar a propina do bolso dela. Aham. Ela vai tirar da onde, né? Ela vai tirar ou do preço, que é maior, Ela vai ou superfaturar, então né? ele tem que superfaturar, vender mais alto do que o preço, que aí ela compra, paga, né? Paga a propina, sobra um lucro para ela e um lucro muito grande. Ou então ela não entrega uma parte. E aí essa parte que não entregou, que a gente chama de nota fria, porque vai só a nota, carimba, diz que recebeu o produto, manda para o financeiro e paga. Entende? Uhum. E essa parte é a mais difícil de Imagino. combater. Porque eu fui auditora há 17 anos. Então, o auditor, ele chega, ele vê os papéis. E no papel, tá tudo correto, foi entregue, né? Tá tudo de boa qualidade, né? O serviço foi prestado muito bem, então tá tudo. E então, é aí que entra a necessidade de o cidadão também ajudar. Porque imagine o cidadão que mora numa comunidade, lá tem um posto de saúde, uma escola. Então o cidadão se reúne ali, pode ser na igreja, e uma vez por semana eles vão lá ver se está tudo, se não está faltando nada, se foi entregue, se tem controle. Essa comunidade, olha, mas como que faz para fiscalizar? Gente, não precisa fazer nada. Só de você procurar saber o que está acontecendo, você já causa um efeito bom, que a gente chama em expectativa de controle, certo? Então, quando as pessoas veem que estão sendo vigiadas, é a câmera, né? Você está Aham. sendo vigiado. Então, o comportamento seu muda. Muda assim. Se a pessoa for honesta, ela continua comportando igual. Se ela for desonesta, então ela já vai melhorar o comportamento dela. Ela percebe que Então, já tem alguém de olho nas atitudes dela, né? exatamente. Então, assim, mesmo se o cidadão não souber nada de auditoria, não souber nada de. Olha, outra maneira de ver também é olhar o Diário Oficial. Tem o Diário Oficial, acho que aí Rio Grande do Norte deve ter o Diário Oficial do Do Tribunal de estado e do Contas, né? município. Tem, tem. Estado e município. Eu acho que aqui em Mato Grosso tem o do Tribunal de Contas também. Então, assim, ali a gente tem que passar uma hora desligado do WhatsApp, da rede social e passar uma hora com o Diário Oficial. E também a gente, vou no grupo da família, vamos dividir essa semana, porque é muito chato olhar diário oficial. Vamos fazer assim, essa semana eu olho, semana que vem você olha, na outra semana volta para mim, né? Então, mas tem que ser um hábito, porque ali é que estão as informações realmente importantes para a nossa comunidade, né? Ali que está, aquilo ali influencia a nossa vida diretamente. Oi? Acho que ela ficou fora um pouco. Deixa eu só conversar com ela aqui no WhatsApp para ela sair e entrar novamente. Só um minutinho, pessoal. Já já a gente resolve.
Aproveitar para. Bom, enquanto ela entra, né, alguns já conhecem o que seria controle social ou auditoria social. Vocês já conheciam esse termo, esse tema? Na verdade, todo cidadão ele deveria ter noção disso, né? Que muitas vezes nós perdemos muito tempo apenas repostando notícias infundadas, né? E acabamos, em vez de colaborar para o bem, colaboramos para a corrupção, porque não tem nenhum fundamento, não tem base e vira apenas fofoca. Ela está entrando de novo aqui. Opa, Elda. Desculpa, acho que é a minha internet. Uhum. Não, tudo bem. Já estamos aqui novamente. Então, Você estava falando das notas fiscais, que o cidadão ele pode, e quando ele faz isso, ele às vezes ele não precisa saber, dominar, basta ele fazer essa investigação que o poder é olhar, né? Que aí o gestor já percebe que tem alguém olhando para ele, né? exatamente. Ó, nós temos um caso que aconteceu no Fé Cidadã em Jaboatão. Em Jaboatão. A gente estava vendo nós achamos uma licitação de compra de fralda, fraldão e fralda, só que eu não me lembro bem, parece que eram 6 milhões de reais. 6 milhões de fralda. Aí, a nossa amiga, a voluntária que estava fiscalizando, Zelda, o que eu faço? Eu falei, pede cópia do edital. Aí, quando ela pediu, eles falaram que passou um tempo, eles anularam a licitação. Sabe? Então, aí passou mais uns dias, uns 15 dias, eles abriram novamente a mesma licitação para a fralda, só que eram 2 milhões. Entendeu? Então, assim, mas o que nós fizemos? Nada. Não analisamos nada. Entendeu? Então, assim, você tá olhando, olha, tem alguém olhando, vamos maneirar, né? Vamos segurar a bola aqui, né? Então, isso acontece. Se as pessoas têm, porque tem um perfil também, a pessoa que não suporta ver coisa errada e quer corrigir. Então, é um perfil também, Deus deu vários talentos e eu acho que esse talento que eu chamo de chato, né? Porque o chato é aquele que não aguenta ver errado que tem que corrigir. Então, aí esse perfil que a pessoa tem, ela precisa se encontrar outras pessoas que são assim, porque eu não recomendo. Não recomendo fazer sozinho esse trabalho, sabe? Porque existe risco. Eu não digo que vou falar que para mim é perigoso, porque não, eu acho que não. Mas tem lugares que os contratos são muito grandes, são, por exemplo, merenda escolar em Jaboatão, 60 milhões de reais, né? Então, a última licitação, a licitação que teve lá anterior, o licitante foi jogado para fora da rodovia, o concorrente jogou ele para fora, entendeu? Então, assim, é perigoso. Eu acho que é perigoso. Então, não faz. Minha recomendação, procure outras pessoas que têm essa mesma vontade, começam a reunir, começam a orar, porque se for da vontade de Deus, eu acho que Deus está levantando pessoas, aí vocês começam a fazer isso juntos. E, de preferência, usa uma entidade, tem um CNPJ, pede informação com CNPJ. Entende? Não pede com o CPF. Pessoa física, né? É um cuidado, a gente precisa fazer isso, mas nós temos que ter uma... que eu falo? Prudência, né? Tem que ter prudência, porque nós lidamos com pessoas que têm uma ambição louca. Eu falo assim, a ganância deles é uma crueldade. A gente vê uma crueldade. Eu já vi, assim, crianças morrendo por falta de UTI. O dinheiro que ia para UTI,
a empresa estava desviando, né? Então, e 16 pessoas morreram. Isso é um fato real que aconteceu aqui em, em Sinop. Então, assim, esse nível de crueldade, a gente não sabe até onde a pessoa é capaz de chegar para continuar roubando, entende? Então, é melhor a gente se unir. O ideal é se unir. Então eu sabendo onde pesquisar, fui no Google, coloquei a prefeitura, transparência, a questão das despesas, peguei essas informações, vou analisar essas informações, detectei possíveis fraudes. E aí, qual é o meu próximo passo? Detectei a fraude. Eu Sim. vou agora simplesmente pôr a boca no trombone e falar o que eu sei, ou eu primeiro posso buscar autoridades que possam atuar em prol daquilo? Se você já consegue, eu acho que em muitos casos tem pessoas que têm já essa expertise, já conhece o assunto e às vezes é servidor público que percebe. Então, se for recurso federal, ouvidoria da Controladoria Geral da União. Essa ouvidoria, você é capaz de fazer denúncias e mantém-se anônimo. Você pede para manter o sigilo, né? E manda para lá. A Controladoria Geral da União, ela recebe muitas demandas, mas ela é o órgão competente para fiscalizar isso aí. Talvez ela não fiscalize esse ano, demora um pouco, porque é muito, né? Mas ela vai fiscalizar. E se for do município, também pode entrar na ouvidoria do TCE. Evita entrar em ouvidoria, testa primeiro, perguntando alguma coisa, né? Testa para ver se você consegue fazer anônimo. Se você não consegue fazer anônimo, então chama o Clodoaldo, fala para ele chamar a Elda, entendeu? Fala assim, fala para a Elda, a Elda dá o CPF, eu dou o CPF para você e vocês entram com o meu nome, entende? Eu Você faço mete a isso, cara lá, né? porque a gente já, né? Então, por quê? Aí não tá aí, porque tá longe, né? Então, Uhum. tem uma ONG aí também que ela usa isso. Você fiscaliza fora do seu estado. Você fiscaliza lá no e o outro fiscaliza aqui. Tem para quem Para quer fazer, por dificultar, né? exemplo, uma coisa bem simples para quem quer começar nessa vida é o Instituto OPS, o Lúcio Big. Ele tem uns planos de fiscalizar a nota fiscal que deputado apresenta como prestação de contas do Olha recurso aí. que ele recebe. Entende? Então é muito simples, você entra, ele vai te orientando. Eu vou pôr o link também. Então, aí você recebe a nota fiscal, você só fala se desconfia ou não, o que você acha, dá uma olhada, vê aí essa nota fiscal, olha no Google, vê se ela é uma empresa mesmo, às vezes não é empresa, às vezes é só uma casa, né? A nota fiscal é fria e é fantasma. A empresa fantasma, nota fria, acontece muito isso, né? Então, e esse rapaz, ele é de Brasília e ele ensina as pessoas a fiscalizarem essas notas fiscais, como fazer para fiscalizar. Então, é muito interessante. É uma boa, né? Já é um outro caminho também, né? É um caminho para começar. Depois que você começa, porque não é bom, é ruim, porque quando você quer, eu estou com muita vontade de fazer isso, mas não tem mais ninguém animado. Aí ele não vai fiscalizar no município dele, mas ele já vai treinando lá no município do outro. Uma nota fiscal de um deputado federal, sabe? Ele vai se começando a fazer para ver se ele realmente gosta disso. Aí, com o tempo, vai juntando. E quando começa a pessoa ter um sucesso, igual agora, a gente conseguiu derrubar uma norma do TCE. Aí as pessoas vêm, porque a maioria das pessoas ela só vem ajudar quando ela já viu algum resultado, Normal do ser né? humano, né? É normal. Então, aí vai trabalhando, não desista. Se você gosta dessa área, procura essas pessoas. Pode ser o vigilante da gestão, pode ser o OPS. E se você conseguir um grupo na igreja, né?
aí é com a Elda, porque aí o Ame a Verdade que incentiva, né? Porque essas outras que eu estou falando são iniciativas de pessoas que não são vinculadas à igreja. Mas Uhum. se a gente conseguir trazer a igreja, ideal que a gente dialogue aqui, que aí a gente tem o fundamento bíblico para aquela atuação, a gente tem também o nosso material, tem um material sobre corrupção e igreja, que é muito bom. Então, e tem as nossas motivações, né? As nossas motivações, eu acho que os princípios lá e valores da administração pública que estão na Constituição, se você ler, você vai ver que aqueles princípios são os princípios e valores do reino de Deus. Não é verdade? Sim, é. Então, Justiça, né? Verdade. então acho que defender eles é uma coisa que está muito ligado ao Evangelho. Então, mas não é fácil, porque quando a gente fala em combater a corrupção, a primeira coisa, os pastores não gostam que falam, por quê? Porque a corrupção ela só é utilizada na época de eleição, para um denunciar o outro, acusar o outro, né? Sim, é Então, verdade. né? Aí, quando o pastor ouve falar, não, porque vai falar que esse é corrupto, esse não é. Então, não, Uhum. gente, não. Nosso trabalho, aqui no Observatório, em Mato Grosso, é engraçado até. Tem gente da esquerda, da direita, tem gente Acho de que eu tudo já é ia lado. dizer, né? É. É. E ali a Porque, na gente não, verdade, a corrupção não tem lado, né? não tem, né? E ela está acima da política. A ideologia, então tudo bem, eu tenho ideologia. Você tem Todo mundo outra, sim, tem, a né? gente tem. É. Todo mundo tem uma, né? Então, assim, aqueles que estão mais certo com nossos valores. Então, só que acima da ideologia tem integridade, né? Que é de Deus. É a verdade, a justiça. Não traz peso falso, né? Não faz falso testemunho. Então, assim, isso aí está acima. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso. Olha, eu vou dialogar. Você tem uma preferência por um ou outro pessoa e homem? Por que Deus falava tanto na Bíblia para não se apegar a ídolos, né? Porque o ídolo, cada um tem um, né? E cega, e o ídolo Então, cega também, né? aí divide, né? Então, a gente tem que deixar o ídolo é aqui embaixo que eu tenho o ídolo, mas acima do ídolo eu tenho a fé num Deus que é o Deus da integridade, da verdade, da justiça. É esse Deus, é por ele que eu luto, pelos valores e princípios e valores do reino de Deus, né? Buscando o reino de Deus que não é comida nem bebida, né? É justiça, paz e Sim. alegria. Essa é a nossa E luta. alegria no Espírito Santo. Verdade. Então, é um desafio grande, na verdade, para nós que não temos uma cultura dessa, não é, Elda? Uma É, população que não tem o costume de cobrar dos seus gestores. Sabem apenas reclamar no Facebook, reclamam no Instagram, reclamam no WhatsApp, mas, na verdade, na prática, ninguém cobra dos seus gestores. Parece que eles estão lá fazendo favor para a gente, né? Eu estou aqui porque eu sou é, bonzinho, né? E estão é. intocáveis. E nós Isso, acabamos não cobrando dessas pessoas. E como você falou de direita e esquerda, se você abrir o Facebook, ultimamente eu tenho usado menos o Facebook por causa disso. Porque as pessoas têm focado em defender um lado e o outro defender o outro lado. E eu percebo é. que essa corrupção ela vem alastrando porque as pessoas ficaram cegas, brigando entre Pois si, é, e as coisas é, continuam acontecendo, a corrupção continua acontecendo. O cara é de esquerda, ó, se diz de esquerda o político, né? Na verdade, ele é, é ele. E aí ele vai é. roubar, e o cara que é de direita também. E fica o Pois povo, é. na verdade, dividido, né? É, Aquela máxima dos imperadores, né? Que dividir para atacar e conquistar é é, melhor, né? E o povo dá essa é. máxima real, né? Eles têm que dividir, os governantes, eles precisam dividir o povo, eles precisam disso. Porque o povo unido, né, É. é muito difícil de você vencer. Então, eles precisam dividir. E a gente precisa, agora, cada vez menos escapar das notícias, das informações que vêm de graça para nós.
Né? Tudo que é de sim, graça, às vezes não presta, entendeu? Então, assim, é. então, quando eu quero uma informação sobre isso, eu vou buscar, entende? Então, agora, aí eu não mexo quase com política, mas uma vez por dia eu vou ver o que aconteceu no Brasil hoje aqui, mas é aquele momento, eu olho, eu me aborreço, né, porque é só notícia ruim, Hum. e já saio. Mas o que que eu faço? Ah, eu quero ver agora sobre isso. Aí vou pesquisar. é, aí você acostuma, sabe, Clodoaldo? É uma coisa assim. Você olha e à medida que você entra, as pessoas trazem informação para você. Você não precisa sair de casa. E você não precisa nem procurar. As pessoas vão e falam assim: o dólar está acontecendo isso aqui. Estão comprando colheres 6 vezes mais caro do que o preço de mercado. Você foi em Aí, Pernambuco, não eu... foi? não, isso aqui foi em Cuiabá. Ah, Mato Grosso, 6 vezes mais caro. Aí nós fomos, pedimos cópia, analisamos, falamos para o governador, não compra, porque está superfaturado. E ele cancelou a a licitação. compra. Ele Uhum. cancelou a compra, só que ele não tirou os servidores, estão lá até hoje. E a gente falou, olha, tem suspeita que ele fraudou, porque tinha um dos preços que a pessoa foi lá no... Isso é uma coisa que a gente faz, lá na loja, e pediu um orçamento, né? Só que aí, em vez dele ir na loja, ele fez o orçamento com valor 6 vezes mais caro. E a pessoa, o dono, o gerente da loja, ele falou para mim, eu nunca fiz essa... nunca dei preço para o Entrou governo, na eu não vendo licitação. para o governo, eu não vendo para o governo, nunca vendi, entendeu? Então, assim, é Fraude uma fraude. braba. Apesar dessa fraude, essa pessoa está trabalhando no governo até hoje, cargo em comissão. Então, é uma luta, porque tem dia que desanima, porque quanto mais você luta para melhorar, mais parece que o governo faz coisa errada, sabe? É muito difícil. Mas eu acho que quando, por exemplo, você falou da Suécia, né? A Suécia tem Uhum. uma outra cultura, né? E eu acho que, É, por exemplo, essas lives que eu vejo o pessoal fazendo é live de oração, é importante, né? É importante. É live é, de música, mas eu acho que a gente tem que aproveitar que as pessoas estão mais focadas em casa nesse momento, a grande parte está em casa, com a mente ociosa e focadas nesses problemas que acontecem e que são divulgados no Facebook, nas mídias sociais. é, Eu acho que essa é a hora de nós aproveitarmos justamente esse canal para fazer isso, para é, tentar reverter uma cultura, né? E a gente sabe é. que não é do dia para a noite, né? Então, nós precisamos sim, é intolerável, assim, é angustiante, você fala assim, não, as pessoas estão precisando de UTI, de desviar o dinheiro, não tem hospital, porque, e aquele rio de dinheiro, né, e não é só no Rio, em São Paulo, e essas ONGs, né, essas organizações sociais, elas são só um esconderijo, elas escondem quem está por trás dela, que são as Sim, empresas ligadas ao político, sabe? Então pega o dinheiro público todo e dá para essa ONG. A ONG passa para as empresas dos políticos, né? Então, assim, isso é intolerável. Algum dia tem que parar isso aí. Só que os órgãos de controle a gente não vê. Eu tenho problema, que eu fui auditora do TCU e eu acho que tinha que extinguir esses órgãos, porque não fazem não nada, está, né? não está servindo, né? Não está servindo. E aí tem o Ministério Público também tem problema, não funciona muito bem, mas a gente está tentando. E agora o que a gente precisa aprender, primeira coisa é entender que a gente pode mudar isso. A gente tem que ter fé. Eu acho que o profeta, ele é assim, ele tem essa dupla função. Ele, ao mesmo tempo que ele confronta o mal, ele também diz que o bem vai vencer, sabe? Ele Então, apresenta o modelo do bem, né? o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai salvar Israel, né? Então, essas duas coisas. E não é fácil, Clodoaldo, porque tem dia que eu desanimo, Deus sabe, né? A Imagino. fé é pouco, e aí tem dia que eu angustio e desanimo. Mas, assim, a função da gente que trabalha com isso, que tem esse perfil, é isso. É ao mesmo tempo fazer e dizer, gente, é por aqui. Embora não é muita gente que vai seguir. E eu vou dizer, não tem muita gente que faz isso. Por quê? Porque as pessoas gostam de coisa fácil. Então, vote em mim que depois da eleição eu vou mudar isso, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou fazer Não vai isso. mudar nada, né?
Vai ser Então, mais assim, um. é rápido, né? Porque você vota e já resolve, né? Resolve, Oh, vota. E, não, e o controle social, a auditoria social, é assim, a gente fala, olha, venha conosco nessa direção, faça esse trabalho, que a gente vai mudando aos poucos a cultura daqui, sei lá, 20 anos, 40 anos, isso, nós vamos ter um Brasil melhor. é. É uma coisa a Com longo prazo, certeza. mas é nessa direção, Aham. né? E é uma coisa Mas não é o caminho, acertada, né? não é o caminho largo, não. O caminho largo é da perdição, sabe? É o caminho Verdade. difícil, estreito, longo. Esse aí é o caminho da salvação. Então, é essa que é a nossa proposta, né? E eu agradeço muito, viu, Clodoaldo? É difícil, é raro a gente ter oportunidade de falar disso. É como você disse, tem muita coisa falando, mas É, eu esse queria ainda não ter é. outras oportunidades com você, Elda. Poderíamos? Nossa, quando você quiser, né? E eu prometo, da próxima vez, eu vou preparar melhor, vou deixar os links já, mas eu vou, né? Porque eu queria entrar aí no site de vocês aí, procurar os links da transparência aí Aham. mesmo de Rio Grande, sul lá de Natal, eu queria passar tudo para vocês desse jeito. Mas na próxima vez eu faço isso. E, e também, mas hoje foi agitado, porque como eu falei para você, né, eu estava preparando uma nota de agradecimento às pessoas que nos ajudaram a derrubar o salário dos membros do Tribunal de Contas, que estava 70 mil e caiu para só 35 mil. A diferença ficou grande, hein? Mas a diferença foi grande. É absurdo como Elda, abusam, né? é, a live já está quase encerrando. É, Certo, acho que peraí. Então vamos. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, viu? Você certo. realmente é uma pessoa que tem a contribuir para a nossa sociedade. E eu acho que a minha visão é que todo cristão, as pessoas acham que o cristão tem que apenas sair pelas ruas, tem que evangelizar, tem que falar de Cristo, mas ele também tem que ter a voz profética, né? E aí eu É, considero você uma voz profética amém. entre tantas pessoas, né? Você faz a diferença e é uma pessoa admirável que Deus possa abençoar. E como eu disse, reforço, eu quero contar com você outra vez. Ah, sim. E eu peço oração para todos os irmãos. A minha oração é que Deus levante mais profetas. Porque, né, os campos estavam fartos lá, né? Aqui os campos estão cheios de mato, né? Nós precisamos carpir esse campo. É Então, verdade. assim, peço a Deus muito que. E Deus tem feito isso, tem levantado profetas. Eu tenho vários exemplos. Um dia eu faço uma live, se você quiser fazer, só falando de casos de pessoas da igreja que estão fazendo esse trabalho que eu faço, Uhum, né? a gente Então tem faz. histórias muito bonitas para contar e notícias boas, né? Se a gente quer notícia boa no meio dessa corrupção, Clodoaldo, nós mesmos vamos ter que produzir essas notícias. Né? Uhum, com certeza. E nós, como cidadãos, temos que tomar essas atitudes, né? Esse- Muito obrigado, Elda. Semana que vem nós teremos umas lives com um cacique que é pastor. Eu estou mantendo contato com o pessoal do site da Transparência Internacional para que eles. Eu estou vendo que a Eliana Morisco que está aí nos É ouvindo minha e nos amiga, assistindo também, né? É sua amiga, é é? minha amiga Pronto, eu querida, falei com uma ela pessoa hoje. maravilhosa. Pronto. É, Ela foi sim, uma pessoa educadíssima, maravilhosa maravilhosa, também. pode contar com ela. E ela Aí a também, gente vai. sim, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. A Liana, ela derrubou o prefeito da cidade dela lá. Eita, olha aí. Pronto, só tem Ela é heróis. terrível. Temos Uhum, 30 segundos para encerrar e eu agradeço a sim, vocês. E semana que vem teremos as outras lives e eu quero marcar com você, Elda, outras lives dessa que eu acho que é de suma importância que as pessoas tenham esse conhecimento, que vejam cristãos atuantes, né, sim. profetas realmente atuantes